Ok, está gravando aqui. Europa Oriental Atual, o tema dessa aula, é a penúltima aula do bimestre. Semana que vem nós, infelizmente, vamos sair dos assuntos legais e vamos voltar para aquilo que, de acordo com o livro didático de vocês, é a geografia, que é falar de planta, de clima, de água e de relevo e de biomas e de climograma. É importante, é necessário, só que é um assunto que, pessoalmente, falar de climogramas da Ásia é uma coisa muito irrelevante na minha concepção. Eu acredito que não agrega em nada na vida de vocês. No próximo bimestre é a Ásia. Aí fica interessante porque eu vou falar da China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, tigres asiáticos, assuntos que eu já comentei no começo do ano. Só que agora, no terceiro bimestre, serão os protagonistas da aula. Não tem conversa aqui não, tá? É só para situar vocês na aula. Final da Guerra Fria. Guerra Fria foi o quê? Estados Unidos capitalismo versus União Soviética socialismo. A Guerra Fria acabou e o mundo passou por grandes transformações. Isso acontece por um motivo muito simples. Quem de fato disputava o equilíbrio mundial eram duas potências. Assim que acabou a Guerra Fria, apenas os norte-americanos permaneceram no poder. Tinha muita gente rica na Rússia, só que a Rússia em si, pessoal, quando a União Soviética se desmembrou, ela perdeu muito poder. Ela perdeu muito mais que a metade do poder dela. Então a Rússia atualmente ela está conseguindo se reerguer graças ao Putin, tá? Que fique bem claro. Só que a ameaça que a Rússia representa hoje para os Estados Unidos não é nada perto daquilo que a União Soviética representava. Isso daqui é uma coisa muito interessante, isso aqui é uma coisa que em breve eu acho que eu vou fazer uma aula sobre isso para o terceiro bimestre. Pessoal, vocês têm sorte de estarem vivendo em um período da história da humanidade em que a informação descentralizada ou a internet ela é cada vez mais presente. O que seria informação descentralizada? Vamos entender primeiro qual que é o oposto, informação centralizada. Informação centralizada é quando o poder da informação, da notícia, dos dados, estatísticas, comentários permanecem sobre o poder de apenas um grupo ou uma pessoa, uma empresa ou um grande grupo de empresas que trabalham com isso. Há 20 anos atrás, todo tipo de informação que circulava no Brasil era da Globo. Se você quer saber o que está acontecendo no mundo, assista a Globo. O que a Globo fala é a verdade. O que o Jornal Nacional fala é a verdade. O que os comentaristas da Globo falam é a verdade. Isso é o quê? Informação centralizada. Quando todo o poder da informação permanece através da influência de apenas um grande grupo. Que no caso o quê? Seria a Globo, né? Que seria um grupo, né? É uma emissora, só que é um grupo na verdade. Nós estamos agora, com o advento da internet, em um período em que a informação centralizada perdeu o poder. Agora, a informação descentralizada está cada vez mais forte. O que seria a informação descentralizada? Existem diversos meios de obter informação. Twitter, YouTube, através do Facebook, do Google, do Parler, WhatsApp, todo tipo de lugar você consegue obter informação. É claro que aquele princípio, aquela palavrinha que eu odeio a palavra fake news, porque ninguém sabe utilizar ela de forma correta. Sempre existiu fake news, pessoal. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, desde o começo já existia fake news. Falar que a fake news foi criada agora é falar que a Globo sempre disse a verdade, o que sempre foi uma mentira. Sempre houveram pessoas que denunciaram as manipulações que todas as emissoras faziam. E agora com a internet, todo mundo consegue notar que existe sim manipulação na grande mídia. E agora você pode ir em diversos meios para obter informação. Você não está preso mais às emissoras tradicionais. Você pode ir em qualquer meio que possui a internet e obter diversos tipos de informações. Aí você tem que filtrar a informação, tem que analisar, fazer a comparação e decidir aquilo que você acredita ou não acredita. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, Manu, é que a grande mídia, ela intencionalmente oculta muita coisa. Existem muitas coisas que acontecem no mundo inteiro que a grande mídia, ela oculta.
Em breve comentário aqui, ó, eu vou dizer algo para vocês que, olha só como é que aqui já é uma coisa que está na aula, só que o que eu vou comentar agora não faz parte de forma direta da aula. É o interesse de curiosidade, que é uma coisa que você não encontra nada em português. Se você quiser informação, tem que ser em inglês, francês, alemão ou russo. Em 2018, na Antártida, esse continente gelado que está aqui embaixo da América do Sul, a Antártida, o nono ano, por algum motivo que ninguém sabe até agora, ela começou a emitir uma quantidade muito grande de energia. Essa energia é uma energia que só pode ser transmitida através de dois meios. O primeiro é a energia transmitida por uma estrela, energia cósmica. A Antártida está emitindo energia cósmica. E o segundo meio de obter esse tipo de energia, pessoal, é através de um reator nuclear. Desde 2018, diversos cientistas estão divulgando que toda a Antártida está o quê? Está emitindo algum tipo de energia e ninguém sabe de onde é. O continente está emitindo energia como se fosse uma estrela ou um reator nuclear. E ninguém tem a mínima noção do que seria isso. Essa informação, ela nem sequer foi comentada no Brasil. Você encontra no YouTube. No YouTube tem muito comentário sobre isso. Só que na grande mídia, nas grandes emissoras, não houve um pio sobre esse assunto. É um assunto interessante, pessoal, porque é um assunto que pode mudar a compreensão do planeta. Descobrir que, de alguma forma, o próprio planeta Terra consegue emitir energia. Até o presente momento, isso é considerado impossível. E a Antártida está fazendo isso. E ninguém tem a mínima ideia do porquê está acontecendo. Agora, voltando aqui para a aula. Outra coisa importante. Até a Guerra Fria, havia a noção de que quem, de fato, dominava o mundo, a política, a economia mundial, eram os países, Estados Unidos e União Soviética. Assim que a União Soviética entrou em colapso, ficou escancarado para a humanidade, pessoal, que tudo que acontece é fruto de diversos players jogadores. Não são apenas os países que promovem transformações globais. Existem outras fontes de poder. E aqui eu listei para vocês, provavelmente aquelas que mais possuem influência na atualidade. Em primeiro lugar, o nono ano, órgãos, agências e grupos internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas e o Estado Islâmico. Isso aqui, ó, o Estado Islâmico é uma organização terrorista que quer impor o islamismo em todo o mundo, impor através da violência. Agora, no terceiro bimestre, quando chegar a hora de comentar o Oriente Médio, vai ser uma aula somente para vocês entenderem o que seria o Estado Islâmico e a afinada Al-Qaeda. Um grupo muito forte que sempre esteve manipulando a economia mundial. Empresas. Não confundam as empresas com pessoas boas, tá? Assim como aqui o de baixo é pior ainda. As empresas, pessoal, elas fabricam tecnologias, produtos, alimentos, diversas coisas. Elas possuem finalidades. Nenhuma empresa de grande porte quer simplesmente lucrar. Elas querem impor o seu poder. E como que elas fazem isso? Através do controle total dos políticos dos demais países do mundo. Nós chegamos a um ponto em que empresas conseguem manipular governantes. Isso já acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Diversas empresas de outros países conseguem pagar políticos de outros países para criarem leis que favoreçam elas. No primeiro bimestre, eu expliquei detalhadamente o que é isso. Isso se chama lobby político. Todos vocês, acredito eu, ainda possuem esse esquema no caderno. Exemplos de empresas que conseguem manipular política global, pessoal. Google, Facebook, a Apple, petrolíferas, bancos, são os principais, e farmacêuticas. Empresas que produzem diversos tipos de produtos químicos, desde remédios para humanos, animais, agrotóxicos, enfim. Por fim, aqui, ó, aquilo que é o que eu mais gosto, dos três grandes players globais, os órgãos e as agências, as empresas. O que eu acho mais interessante, nono ano, são as pessoas. Exemplos de pessoas poderosas que conseguem manipular a economia mundial. George Soros, Bill Gates e Elon Musk. Aqui, ó, eu trouxe para vocês, de uma forma bem didática, as fotos de quem seriam eles. Bill Gates, o grande criador da Microsoft, praticamente tudo que nós temos hoje de tecnologia computacional, esse cara criou. Esse cara, ele possui um grande propósito, tá? O nono ano, um propósito de expandir a sua influência em vários países do mundo. Esse cara aqui é um cara que eu comento muito com vocês, esse daqui é o George Soros.
O George Soros, ele é um grande empresário, um grande banqueiro mundial, e ele possui uma estratégia de manipulação da sociedade que está surtindo muito efeito na Europa e nos Estados Unidos. Ele simplesmente financia grupos que promovem causas particulares. Assim, são grupos que quando você olha de forma direta, assim, só olha o nome, passa a impressão, Nono, que são grupos 100% bons. Só que eles possuem estratégias de controle, manipulação, de transformação de valores que, se perpetuadas, causarão grandes estragos no mundo todo. Então, tudo que o George Soros faz, geralmente é um tanto quanto nocivo. Só que, novamente, isso aqui é uma coisa que eu sempre ressalto para todo mundo, aqui é uma questão muito particular. Então, você nunca pode, de fato, falar o seguinte, é 100% bom ou 100% ruim. Esse terceiro aqui, ó, é alguém que eu já comentei com vocês, é o Elon Musk. Esse cara aqui, provavelmente, é o mais importante dos três, porque o Bill Gates e o George Soros, se eu não me engano, os dois aqui já estão chegando na casa dos 85 anos. O George Soros está, o Bill Gates está próximo. O Elon Musk, ele tem 48 anos, pessoal. E ele provavelmente é uma das pessoas que mais irá causar transformações globais nos próximos anos. Ele é o dono da SpaceX, a maior empresa de viagem espacial privada do mundo. Ele já possui projetos de viagens para Marte. É o único cara no mundo que conseguiu dinheiro para isso. Ele é o dono da Tesla, que é a maior empresa de carros elétricos do mundo. Aqui no Brasil ela não é forte. Lá na Europa, Estados Unidos, ela é muito forte, a Tesla. E por fim, aquilo que eu considero, Nono, a empresa mais importante dele, que é a Neuralink. Vocês podem procurar isso no Google depois. Tem muita informação sobre isso, informação muito interessante. O Elon Musk, ele já propõe que nos próximos anos a humanidade consiga, de fato, ser digitalizada. Ele possui um projeto de transformar todas as memórias, tudo que tem no cérebro humano, como sendo informação de computador. Ele acredita e ele já tem projeto para, de fato, transformar a humanidade em quase máquinas. Isso não é ficção, eu quero deixar bem claro para vocês. Ele próprio, nos seus discursos em diversos eventos globais, ele deixa isso bem claro. Já é possível e já está em curso. Aqui, ó, são as agências e organizações que eu comentei com vocês. A ONU, Organização das Nações Unidas, redes sociais, Facebook, YouTube, Parler, Twitter, acho que vocês conhecem melhor do que eu quase todas elas. E aqui que eu vou comentar no terceiro bimestre, essa aqui é a bandeira do Estado Islâmico, uma organização terrorista que propõe uma transformação muito grande no mundo. Felizmente, no nono ano, o Estado Islâmico ele está quase extinto, porque diversos presidentes ao redor do mundo se uniram contra eles, inclusive o Donald Trump dos Estados Unidos e o Vladimir Putin, que eu vou comentar nessa aula aqui. Vamos lá, separatismo da Crimeia. Isso aqui é um assunto muito importante. Em minha opinião, pessoal, antes de comentar da Crimeia, vamos comentar do Putin aqui, né? Esse aqui é o Vladimir Putin, provavelmente vocês já devem ter visto ele. Aqui no Brasil, ele não é tão noticiado e digamos que isso é intencional. Lá na Europa e Estados Unidos, tudo que o Vladimir Putin faz e fala gera repercussão, porque ele é um cara muito importante para a sociedade como um todo, pessoal. E isso aqui não é uma coisa boa, porque o motivo pelo qual ele é importante é porque ele é perigoso. O Vladimir Putin, ele controla, provavelmente, o país com o maior poder bélico nuclear do mundo. É bem provável que a Rússia possua mais armas nucleares que os Estados Unidos. Todo mundo que tem uma arma nuclear é uma pessoa importante. Tanto é que a ONU, aqui, ó, a bandeirinha da ONU, existe o chamado Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por 15 países. 10 países mudam de 2 em 2 anos. A cada 2 anos, 10 países entram e saem. O Brasil já fez parte diversas vezes desse grupinho de 10. E existem 5 países que sempre fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Qual que é a atribuição desse conselho? Simplesmente aprovar guerras. É um conselho que aprova guerras. Quando uma guerra vai começar, geralmente os 5 países que fazem parte desse Conselho de Segurança, eles acabam discutindo como se fossem regras, pessoal. É o que eu disse para vocês. Isso aqui é um jogo, a humanidade é um jogo. O nosso mundo, ele é um jogo.
E existem pessoas como esses 3 aqui, e esse cara aqui, que são os grandes jogadores. Quem são os 5 países que fazem parte permanente desse Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos da América, Reino Unido, França, China e Rússia, que são, de fato, os 5 países mais importantes do mundo. Reino Unido e França perderam muito poder atualmente. Perderam muito poder. Agora, Estados Unidos, Rússia e China, aí é outra história. O Vladimir Putin, ele era um espião da KGB. A KGB é como se fosse a CIA da União Soviética, uma organização de espiões muito perigosa, promoveram diversos atentados em outros países, e a KGB, ela não foi extinta, ela apenas mudou de nome. O Vladimir Putin, ele era um grande espião da KGB, um grande diplomata KGB, diversas coisas nebulosas esse cara promoveu. E, pessoal, o Vladimir Putin, ele é muito parecido em relação ao presidente do Brasil e dos Estados Unidos com o seu comportamento. Ele é uma pessoa muito estranha naquilo que ele faz e fala. E eu montei aqui para vocês uma imagem com diversos momentos únicos do Vladimir Putin. Porque ele é um cara que tudo que ele faz chama atenção. Ele é um cara que, assim, ele impõe respeito. Aqui vocês podem ver o Vladimir Putin em diversas cenas dele, ó. Vladimir Putin ensinando como se atira com um rifle sniper, o Vladimir Putin agente secreto, o Vladimir Putin domando seu cavalo sem camiseta, o Vladimir Putin fazendo um comício, o Vladimir Putin espancando crianças, 2 ao mesmo tempo, por que não, né? O Vladimir Putin com o seu gato de estimação, que é quase uma onça pintada em estado semiadulto. E aqui, ó, eu vou comentar com vocês, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu adoro. O Vladimir Putin, ele é o dono de um clube de motociclistas da Rússia. Ele é o dono do clube, tá? Se chama Night Wolves. Night Wolves ou Dark Wolves? Eu vou comentar com vocês na Guerra da Crimeia. Ele é o dono de um motorclube. Aqui é ele com o seu grande triciclo da Harley. E esse cara aqui, que eu não me recordo o nome dele. Só que ele, de fato, é aquele que controla o grupo. Só que o verdadeiro dono é o senhor Vladimir Putin. Aqui o que vocês estão vendo é a bandeira da Ucrânia, e a Ucrânia, ela passou por um processo muito interessante em 2014. Aqui o que vocês estão vendo é a capital da Ucrânia, Kiev, é uma cidade muito bonita, é uma cidade bem desenvolvida, e Kiev acabou sendo palco de debates políticos extremamente intensos em 2014, porque aconteceu uma coisa que, em minha concepção, foi o mais próximo, desde o final da União Soviética, que a humanidade chegou de começar uma terceira guerra mundial. Provavelmente agora, nos próximos anos, eventos de grande escala também vão acontecer, só que aqui aconteceu uma coisa muito importante, e uma coisa que até hoje é muito nebulosa, porque muitos atores globais participaram desse jogo que foi o separatismo da Crimeia. Olha aqui, ó, de laranja que vocês estão vendo aqui, fraco e forte, é aquilo que era a Ucrânia em 2014. Qual que é o grande problema? A Ucrânia fez parte da União Soviética e existem 2 partes da Ucrânia. A Crimeia, que está aqui, e aqui, ó, Donetsk, e aqui acho que eu me esqueci o nome dessa parte aqui de cima, Donetsk aqui, e aqui é outra, não sei se é esse Luhansk aqui, acho que eu coloquei mais para frente. Enfim, não é tão importante, o que importa aqui é a Crimeia. Pessoal, olha só, as partes claras aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui é tudo clarinho, tá? Essa parte clara aqui quer dizer o quê? Quer dizer que menos de 20% adota o russo como a sua língua nativa. A parte que está aqui de laranja mais fortezinho, de 20% a 50% adota o russo como a sua língua nativa. Agora, a parte que está de laranja mais forte, 50% ou mais da população adota o russo como a sua língua oficial. A Ucrânia tem o seu idioma próprio, é uma língua eslava, alfabeto cirílico. Mas existem diferenças entre ucraniano e russo. Se uma população adota o russo como seu idioma principal, isso quer dizer, nono ano, que aquela população ela é russa. Não é um grupo de ucranianos que fala russo. São pessoas russas que moram na Ucrânia. Essas pessoas russas que moram na Ucrânia, elas habitam essas áreas aqui que estão de laranja mais escuro. E em 2014, essas pessoas se cansaram de fazer parte de um país que elas não fazem parte de verdade. Russos que moram na Ucrânia. E é aí que mora a grande crise que causou esse separatismo da Crimeia. Novamente, aqui é um mapa mais detalhado ainda. Vamos focar aqui no marrom agora, olha só.
Crimeia e Donetsk aqui. Aqui tem outra província ucraniana, pessoal, só que eu não me recordo o nome, porque o que realmente importa é a Crimeia. Por que eu digo que o que realmente importa é a Crimeia? 2014, a Crimeia, Donetsk e esse outro carinha que está aqui, acho que é Luhansk, passaram por grandes plebiscitos eleitorais internos e a população aprovou que eles, por conta própria, por livre e espontânea vontade, saíssem da Ucrânia. Qual que era o grande objetivo desses três aqui? Luhansk, acho que é Luhansk, Donetsk e Crimeia. Era sair da Ucrânia e fazer parte da Rússia. Isso nunca aconteceu num passado recente. Em um passado recente, um pedaço de um país se desmembrar do seu país de origem e passar para outro país é uma coisa um tanto quanto inédita. Faz anos que isso não acontece, pessoal. Obviamente que a Ucrânia não aceitou. Isso daqui é a mesma coisa da última aula. Acredito que vocês se recordam, né? Na Catalunha, o País Basco. Eles não querem fazer parte da Espanha, só que a Espanha não permite que eles se separem. Aqui foi a mesma coisa. A Crimeia, Donetsk e outra aqui falaram o seguinte: nós fizemos uma eleição interna, um plebiscito interno, e a nossa população, que é majoritariamente formada por russos, aprovou o separatismo da Ucrânia. Será que a Ucrânia aceitou essa decisão dessas repúblicas? Em nenhum cenário. Assim que foi aprovado o separatismo da Ucrânia, imediatamente Kiev, que é a capital da Ucrânia, que é onde fica o grande parlamento ucraniano, eles enviaram soldados ucranianos de toda a Ucrânia para essas três áreas aqui, para recuperar o controle. Qual que foi o grande porém? Quando eles chegaram na Crimeia, quando eles chegaram em Donetsk, em Luhansk, aqui, ó, na Crimeia, mais que aqui em cima, eles se depararam com uma enorme concentração de soldados da Crimeia e aqui dos seus respectivos soldados, da população local armada, justamente pronta para resistir. Diferente da Catalunha, do País Basco, que tentou se separar através de forma democrática, a Crimeia, que foi a única que conseguiu, falou o seguinte: nós não vamos conseguir se separar da Ucrânia e integrar a Rússia através de meios democráticos. Vai ter que ser na guerra. Assim, pessoal, começou aquilo que é chamado por muitos de Guerra Civil da Ucrânia, que é quando a Crimeia, Donetsk e Luhansk realmente lutaram contra o exército ucraniano para conseguir a sua independência e a anexação por parte da Rússia. Qual que é o grande problema disso, nono ano? A Rússia era 100% a favor do separatismo da Crimeia, Donetsk e Luhansk. Só que a Rússia ela não podia intervir diretamente. Se a Rússia mandasse soldados russos para a Crimeia, principalmente, o que ia acontecer? Isso seria uma declaração de guerra entre países. Quando a guerra civil, digamos que não tem problema. São pessoas do próprio país se matando por N motivos. Isso é errado? É uma questão particular. As pessoas dos dois lados possuem os seus pontos e acabam entrando em guerra. Infelizmente, a população acaba pagando o pato. Só que quando um país vizinho decide intencionalmente intervir com o seu próprio exército no conflito, nós temos um evento de grande porte. No começo da crise do separatismo da Crimeia, ou a Guerra Civil da Ucrânia, eu prefiro chamar assim, Guerra Civil da Ucrânia, a Rússia ameaçou enviar soldados, enviar tanques, enviar caças, enviar de fato o exército russo para a Crimeia, Donetsk e Luhansk, para ajudar os rebeldes a se separarem da Ucrânia. Qual que é o grande problema? Se a Rússia mandasse soldados imediatamente, a União Europeia e os Estados Unidos falaram: se vocês entrarem diretamente no conflito, nós também vamos entrar. É por esse motivo que comentei com vocês que a guerra da Crimeia, a guerra civil da Ucrânia, foi o mais próximo de uma terceira guerra mundial que nós chegamos. Se a Rússia tivesse enviado soldados reais para a Crimeia, Donetsk e Luhansk, União Europeia e Estados Unidos fariam o mesmo. Também iam mandar soldados e assim nós teríamos com certeza a Terceira Guerra Mundial acontecendo. É muito interessante quando você volta em 2014 e você começa a olhar vídeos, matérias de jornal, porque o clima que se formou no mundo inteiro foi de um medo muito grande, porque o Vladimir Putin ele estava convicto que ele tinha o dever de ajudar a população russa, que é localizada aqui, a se libertar da Ucrânia. E a intenção dele era, de fato, enviar soldados russos.
Só que assim que ele ameaçou enviar soldados russos, aqui, ó, a fronteira da Ucrânia com a Rússia, aqui em cima e aqui embaixo, ficou repleta de tanques, caças e soldados russos, todos eles esperando a autorização do Putin. Só que houve uma conversa entre o Vladimir Putin, os presidentes da União Europeia, como a Angela Merkel da Alemanha, houve a conversa do Putin com Barack Obama, que era dos Estados Unidos, e eles chegaram a um consenso que intervir diretamente na guerra da Ucrânia ia causar uma catástrofe global, porque com certeza ia acontecer um embate direto entre Rússia e Estados Unidos. Se Rússia e Estados Unidos entrar em rota de colisão, é guerra mundial na certa, porque são os dois países mais fortes do mundo. E a China agora está o quê? Está laicamente crescendo nesse tabuleiro global de xadrez. Acontece o seguinte, não é porque a Rússia oficialmente não enviou tropas que extraoficialmente ela não enviou tropas. Houveram diversos soldados da Rússia, Estados Unidos e da Europa como um todo que participaram ativamente da Guerra da Crimeia. Só que isso, pessoal, foi de forma extraoficial. Não foi assim uma ordem direta do presidente. Esses soldados participaram e foi uma ordem tanto quanto oculta, uma coisa que não foi divulgada, justamente porque havia o quê? O medo da guerra acontecer. Olha aqui, ó, aqui eu separei para vocês 3 fotos interessantes. Se vocês digitarem no Google lá Crimeia, Guerra da Crimeia, separatismo da Crimeia, vocês verão diversas fotos. Eu vou mostrar agora mais algumas para vocês desse evento. Aqui vocês têm um tanque de guerra completamente destruído, porque, pessoal, houve guerra de tanque, houve guerra entre caças, houve todo tipo de confronto entre veículos militares, uso de diversos tipos de armas, metralhadoras, lançadores de míssil, granadas, todo tipo de arma que vocês imaginam foi utilizada entre a Ucrânia e as 3 repúblicas que queriam se separar. Foi uma guerra total. Aqui, ó, vocês estão vendo também aqui soldados que eu pessoalmente acredito que sejam da Crimeia, eu não tenho como garantir, porque quando você procura também a população lá da Ucrânia, da Rússia, esses países da Europa Oriental, eles são bem parecidos, tá? Aqui, ó, nós temos um tanque que é definitivamente da Ucrânia. Por que eu digo isso para vocês? Aqui nós temos a bandeira da Ucrânia, aqui nós temos a bandeira dos Estados Unidos da América, e aqui nós temos uma bandeira local. Ucrânia foi apoiada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A Crimeia foi apoiada pela Rússia. Enfim, voltando aqui, ó. O pessoal queria se separar. A Rússia apoiou, e o pessoal que não queria separação foi apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa. E aqui nós temos um cara 100% russo. Olha só esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a personificação do que é o russo. Isso daqui provavelmente é o Ivan, quando ele tiver uns 60 anos de idade, ó. Com a barba de Karl Marx aqui, com o chapéu de russo, enfim, é uma personificação perfeita do que o Ivan vai ser, até porque o nome dele já é russo, né, Ivan? Faz parte do seu destino, meu amigo. Aqui nós temos aquilo que comentei com vocês, pessoal. O Vladimir Putin, ele é o dono de um motorclube. Se eu não me engano, é Dark Wolves. É Dark Wolves ou Night Wolves. E aqui, ó, nós temos 4 fotos de eventos deles. Aqui, como eu disse para vocês, o Vladimir Putin com o grupo dele, um grupo de motos dele. Aqui, ó, esse cara, eu não me recordo o nome dele. Só que esse cara aqui, aqui tá ele de novo, ó. Ele é considerado por muitos países como um criminoso de guerra, porque ele realmente promove grandes coisas erradas na Europa. Ele não é simplesmente o dono de um motorclube, pessoal. Ele é alguém que possui práticas criminosas gravíssimas. Tráfico de armas, tráfico de drogas, assassinatos. Tudo isso esse cara e o grupo dele de motorbikes faz. Então, é uma coisa que lá na Europa, digamos que é um tanto quanto normal. Aqui é uma coisa que eu acho interessante, que esse grupo aqui, ó, independentemente das infinitas críticas que vocês possam fazer a eles, é um grupo extremamente nacionalista. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles, de fato, amam a Rússia. Reparem bem aqui, ó, ele liderando o grupo. Aqui o Vladimir Putin não tá, não. Aqui ele liderando o grupo dele, os Night Wolves. Reparem bem, ó, todas as motos e triciclos possuem a bandeira da Rússia. Eles, de fato, amam esse país. Aqui também, ó, essa moto aqui ela é uma VMAX, 1.200 cilindradas, é uma moto bem bonita, uma moto bem forte, é um tanquezinho de guerra. E aqui, olha só que interessante, pessoal. Aqui o que vocês estão vendo no fundo, ó, é a foice e o martelo. Então, esse grupo aqui é um grupo que vem da União Soviética, já é um grupo tanto quanto antigo.
Essa prática que eles adotam aí de interferir em diversos assuntos externos é um tanto quanto antiga. Existem muitos relatos, novamente, se vocês quiserem informação, vai ter que ser em sites ingleses, sites Estados Unidos, né, Itália, França, esses países que noticiam com mais liberdade essas informações. Existem muitos relatos que esse grupo de motorbikes aqui do Vladimir Putin, eles participaram ativamente da Guerra da Crimeia. Olha só que loucura. Existem relatos grandes que eles estavam utilizando essas motos enormes aqui e carregando armas. Imagina só o cara com uma moto desse tamanho aqui com uma AK-47 na mão. Isso aconteceu na Ucrânia, tá? A Ucrânia e a Rússia não é para amadores, não. Lá o negócio pega mesmo, lá o bicho pega. Então, eles de fato participaram da guerra, com as suas motos no meio do campo de batalha, os caras carregando armas com essas motos enormes, pessoal. Uma coisa muito russa. A Rússia e a Ucrânia são países que vocês definitivamente iam ficar assustados com as imagens. Na última aula eu mostrei, né? As criancinhas com pistola, com rifle, o cara perseguindo um urso com um porrete na mão. É umas coisas assim que só na Rússia acontece, na Rússia e na Ucrânia. E o que vocês estão vendo é a capital da Crimeia. Como eu disse, a Crimeia ela foi de fato invadida pelo exército ucraniano. Houve uma guerra muito grande entre os dois exércitos e ela se tornou um campo de batalha, pessoal. Isso daqui é uma coisa normal, diga-se de passagem. Quando acontece uma guerra, esse tipo de paisagem, essas ilustrações devastadas, é o resultado inevitável, não importa o país. São imagens reais, tá? Aqui é da Reuters. Houve uma cobertura muito intensa por parte da imprensa norte-americana e europeia dessa guerra civil da Ucrânia. Então, existem muitos vídeos e muitas fotos, e aqui são umas delas, pessoal. Essas fotos aqui, eu acho elas sensacionais, essas fotos. Parecem fotos de filme, porque a ambientação, as cores disponíveis, a quantidade de elementos nessas paisagens é uma coisa muito interessante. Isso aqui é, de fato, a população resistindo na capital da Crimeia, à invasão do exército ucraniano. Eles, de fato, criaram barreiras, utilizaram equipamentos domésticos, porque havia um consenso na população da Crimeia de que eles não queriam mais permanecer na Ucrânia. A população queria fazer parte da Rússia. Eles se sentiam russos. Então, a população, de fato, se revoltou contra isso. A população que não era for da cisão da Crimeia com a Ucrânia, provavelmente eles saíram da Crimeia, ou tiveram que aceitar, porque atualmente, que é o resultado inevitável disso, a Crimeia, voltando aqui, ó, novamente, Crimeia, Donetsk e Luhansk. Luhansk e Donetsk ainda fazem parte da Ucrânia. Ainda existem conflitos aqui, eles ainda querem separar, mas não conseguiram. A Crimeia não, Nono. A Crimeia ela conseguiu. A Crimeia atualmente faz parte da Rússia. A Rússia anexou a Crimeia. Então, isso aqui é um evento muito importante para a geopolítica mundial. Novamente as fotos aqui, ó, fotos que eu pessoalmente acho históricas, já fazem parte da história da humanidade. A população, de fato, resistindo a uma invasão de um exército do seu próprio país, uma guerra civil acontecendo. Quando uma guerra civil acontece, o povo de um país contra o próprio povo do mesmo país é sempre uma coisa terrível, pessoal, porque é como se fosse uma grande família se matando. E aqui eles se mataram. É claro que havia esse sentimento, né? Nós somos russos, não ucranianos. Então, para essas pessoas da Crimeia, foi inevitável esse confronto. Agora aqui estamos rumando para o final da aula. Pessoal, influências estrangeiras na Europa Oriental. A Europa Oriental, quem faz parte da Europa Oriental? Todas as repúblicas soviéticas. Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Albânia, Ucrânia, todas elas são repúblicas que fizeram parte da União Soviética e agora compõem a Europa Oriental. Esses países, assim que a União Soviética entrou em colapso, todos eles estavam extremamente pobres. Isso aqui não é uma afirmação leviana. A União Soviética, ela destruiu completamente esses países. Todo tipo de governante que adota uma prática vinculada com o socialismo, isso acontece. O socialismo, ele não consegue controlar a economia. A economia controlada pelo Estado autoritário, soberano, ela entra em colapso. Isso é uma coisa que faz parte da ideologia, tá? Uma coisa que não tem como mudar. E o que aconteceu? Assim que a União Soviética acabou, todas as repúblicas da Europa Oriental estavam com grandes problemas econômicos. Como elas estavam falindo economicamente, em colapso, todo mundo que é forte tentou dominar de forma indireta
essas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas. Aí o que acontece? Vários países tentaram, vários países tentam, e a Europa Oriental, até hoje, ela não se recuperou completamente da União Soviética. Ainda é a parte mais pobre da Europa, e é um lugar onde ninguém tem perspectiva para nada. Tanto é que no final aqui dos slides, eu vou mostrar para vocês. Eu adotei aqui nessa aula uma estratégia diferente, que eu vou mostrar de fato, no ano, algumas manchetes de jornais. Eu quero que vocês leiam a manchete, só o título delas, e vocês vão conseguir entender como que, de fato, a Europa Oriental é manipulada. 4 grandes jogadores que manipulam a Europa Oriental. Em primeiro lugar, a Rússia. A Rússia faz parte da Europa Oriental, faz parte da Ásia também, e a Rússia, o grande herdeiro da União Soviética, ainda tenta devorar esses países. A Rússia ainda tem como objetivo anexar todo mundo de volta a eles, pessoal. A Crimeia aqui, ó, foi só o primeiro passo. O Vladimir Putin, qual que é o real objetivo dele? Recuperar a União Soviética. Ele quer voltar à União Soviética, voltar a esse controle autoritário da Rússia perante os demais países. Rússia é um deles. União Europeia. A União Europeia é o contraponto da Rússia. Os dois ficam o tempo todo em um embate indireto para ver quem domina quem na Europa Oriental. O terceiro, Estados Unidos da América, também tentam ajudar muito a Europa Oriental. E o quarto jogador, que atualmente provavelmente é aquele que mais consegue dominar economicamente a Europa Oriental, é a China. A China tem uma presença muito forte na Europa Oriental. Existem diversos acordos econômicos da China com diversos países da Europa Oriental. O que vocês estão vendo aqui agora, ó, é uma das razões pelas quais a Europa Oriental não pode simplesmente ignorar a Rússia. Essas linhas azul que vocês estão vendo são linhas, dutos de transporte de gás natural. A Rússia tem uma quantidade muito grande de gás natural e petróleo. A Europa como um todo, quando você analisa o mapa mundi com as linhas imaginárias, você nota que a Europa como um todo está em uma zona temperada. Então, quando é inverno na Europa Oriental, é muito frio. A Europa Oriental, no ano, ela não tem gás natural. E esse gás natural é a única forma de prover algum tipo de aquecimento para a população. Quem tem gás natural? A Rússia. Quem precisa de gás natural? A Europa Oriental. É por esse motivo que eles não podem simplesmente cortar os laços econômicos com a Rússia. Eles ainda dependem do gás natural da Rússia. Olha só, a Ucrânia odeia a Rússia. É um ódio mortal que a Ucrânia tem da Rússia, porque todo tipo de atrocidade a Rússia já fez com a Ucrânia. Agora, olha só o problema. Todo o tipo de duto de gás natural que tem na Ucrânia vem da Rússia. Qual que é o estado disso? 58% do gás consumido da Rússia vem da Ucrânia. De onde é que vem os outros 42%? É comprado de outros países. Só que os dutos em si, o transporte mais fácil, o transporte mais rápido, vem da Rússia. 66% de todo o gás natural que é exportado pela Rússia vai para a União Europeia, pessoal. Então, toda a Europa depende da Rússia. Toda a Europa, quando chega o inverno, é muito frio. E eles possuem pouquíssimas fontes que geram calor. O gás natural russo é a principal. Então, toda a Europa depende da Rússia. Por esse motivo que a Rússia não pode ser ignorada. Eles precisam da Rússia. Mesmo que a Rússia queira dominar eles, eles ainda precisam deles. Gás providenciado pela Rússia. Olha só. 100% do gás natural que tem na Lituânia, na Estônia, na Finlândia, na Letônia, vem da Rússia. Esses 4 países aqui dependem totalmente da Rússia. Se eles cortarem relações econômicas com a Rússia, eles vão passar frio e vão morrer de frio no inverno, tá? Porque lá o inferno é muito forte. Os demais países, olha só, Bulgária, Eslováquia, Hungria, todo mundo depende da Rússia. Então é um grande problema. A Rússia quer dominar a Europa, e a Europa não pode simplesmente cortar laços econômicos com a Rússia, porque eles ainda precisam do gás natural deles. Pessoal, aqui ó, é o grande processo de dominação da China na Europa Oriental. Isso aqui eu acho que eu vou deixar para o terceiro bimestre, tá? Porque está acabando a aula já, eu quero mostrar as manchetes para vocês. Aqui é o que importa. Isso aqui no terceiro bimestre, quando chegar a hora de falar da China, eu comento de novo a nova rota da seda chinesa. Olha só, eu quero que vocês leiam apenas as manchetes, tá? Cooperação da China com o país da Europa Central Oriental não tem motivação geopolítica, disse Premier Li. Tem sim. Se você domina a economia de um país, você domina o país.
A Europa Oriental é um parceiro econômico muito forte da China. Então, com certeza, a China sabe que se eles dominarem a economia da Europa Oriental e Central, eles dominam os países, pessoal. É um interesse geopolítico muito forte e que está dando grandes resultados para a China. China e países da Europa Oriental, Central e Oriental têm resultados frutíferos em cooperações locais em 2018. Essa manchete aqui, que é do mesmo site, ela já desmente isso daqui, pessoal. Porque a China quer sim dominar a Europa Central e Oriental. Novamente, quando chegar a hora de falar apenas da China, eu vou mostrar para vocês como que a China conseguiu dominar a economia mundial. Outra matéria aqui, ó. China estreita laços com a Europa Oriental, cada vez mais próximo da economia da Europa Oriental. Isso aqui em 2010. Artigo da Folha de São Paulo, em conjunto com o The New York Times. China aprofunda relações com Europa Central e do Leste, cada vez mais próximo, pessoal. Reitero para vocês, a melhor forma de dominar um país é através da economia. É aqui, ó, em inglês. China influencia países da Europa Central, Europa Oriental e dos Balcãs, que são países que faziam parte da União Soviética. Todo mundo aqui, ó. Hungria, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia. Todo mundo é um aliado muito próximo da China. Aqui, ó, infelizmente, eu queria comentar com vocês, isso aqui ia dar um bom debate. A Europa Oriental, ela tem uma taxa de natalidade muito baixa. Então, pouquíssimas crianças nascem na Europa Oriental. Isso acontece por causa da pobreza causada pelo socialismo. Esse evento histórico causou esse de agora. Aqui é uma matéria que é muito interessante. Se vocês digitarem no Google, vocês encontram. É impossível achar alguém para causar. O drama do país que mais perde população no mundo. Isso aqui é a Bulgária. A Bulgária é um dos países que está perdendo constantemente pessoas. E aqui, ó, Europa está num caminho sem retorno para o suicídio demográfico. Menos pessoas nascendo é o resultado inevitável disso, pessoal. E por fim aqui, pessoal, olha só, taxa de fecundidade mundial. A cada ano que passa, menos crianças nascem. Isso aqui eu expliquei para vocês no 7º ano, acho que vocês se recordam, né? Um dos principais motivos que fazia com que no passado houvesse muitas crianças nascendo era justamente porque havia necessidade de trabalho no campo. Conforme a sociedade se desenvolve, as cidades crescem, o que acontece? Menos crianças são necessários. E o trabalho está o quê? Cada vez mais automatizado. Enfim. Pessoal, deixa eu parar de gravar aqui. Aí vocês já podem sair. Espera um pouquinho.